Bem, vascaínos, primeiro dizer que a Frente Vasco Livre ela surgiu a partir de um desejo de unificar a oposição do Vasco, de trazer para o Vasco uma renovação, ou seja, de vencer o Eurico nessa eleição do dia 7 de novembro. E a partir daí vários grupos, 7 grupos que faziam parte da política do Vasco se uniram formando a chapa Frente Vasco Livre. Durante esse processo eleitoral, nós observamos que existia um desejo muito grande do torcedor, do vascaíno, que fosse feita uma união mais ampla. Então nós tínhamos de um lado a Frente Vasco Livre, com 7 grupos, de outro lado a Sempre Vasco, o grupo do Júlio Branco, e o vascaíno entendia que esses grupos, de maneira isolada, não seriam capazes de vencer a eleição no dia 7 de novembro. Surgiu daí um sentimento muito forte da necessidade da união desses grupos para que a vitória ela acontecesse no dia 7. E nós, pensando nessa necessidade, nesse desejo de vitória, nessa necessidade do clube de renovação, nós, próximo à eleição, resolvemos unificar as duas frentes, a chapa Sempre Vasco e a Frente Vasco Livre, para que a vitória fosse possível. É importante frisar que essa união ela foi fruto de uma conversa longa, de várias conversas, de várias reuniões, onde foram tratadas de que maneira se daria essa união. Basicamente, nós queríamos assegurar a possibilidade de participar desse processo, de ter transparência, de levar para o Vasco uma gestão moderna, de trazer o sócio, o torcedor de volta para o clube. Então, decidimos fazer uma gestão compartilhada, uma gestão em que houvesse paridade entre os grupos, que as decisões fossem tomadas sempre a partir de discussões entre os grupos, que houvesse um comitê gestor capaz de tomar essas decisões. E nunca essa conversa se deu em torno de cargos. Na realidade, o que se discutia era a forma como o Vasco deveria ser administrado. A partir do êxito no dia 7, a partir do momento que nós vencemos essa eleição no dia 7, esse processo de conversa, de diálogo, de reuniões, ele cessou. A Sempre Vasco passou a tomar uma série de atitudes, a fazer reuniões, a ir buscar soluções no mercado, enfim, a desenhar um modelo de gestão sem a menor participação da Frente Vasco Livre. Nós insistíamos que deveria existir reuniões para que nós pensássemos no Vasco, para que a gente pensasse como nós deveríamos nos comportar a partir do momento que assumíssemos a direção, e essas reuniões foram sempre sendo postergadas. Nós fomos ter a primeira reunião com a Sempre Vasco no dia 8 de janeiro, mais de 2 meses depois da eleição ter sido realizada. E uma reunião nada conclusiva, onde aquilo que era tratado, que tinha sido tratado, começou a ser modificado. Então, o que antes era uma certeza passou a ser uma dúvida. Nós tínhamos notícia do mercado, através do mercado, que vários contatos, vários acordos vinham sendo realizados por parte da Sempre Vasco, sem que nós tomássemos conhecimento, sem que nós tivéssemos a menor participação nesse processo. O sentimento é de traição, claro. Ora, nós tivemos um projeto, lutamos por isso, tivemos a dignidade de sentar à mesa, de conversar, de expor as ideias, compramos esse ideal e lutamos pela vitória no dia 7 de novembro. E a partir daí nós passamos a não servir mais, passamos a não ter mais serventia nesse processo. Então esse grupo se fechava em 4, 5 elementos da Sempre Vasco e nós ficamos o tempo todo alijados desse processo. É bom frisar que em momento algum nós reivindicamos cargos. O que nós reivindicamos é participação no projeto de gestão. E um processo em que se brigava por transparência já começou de maneira totalmente nebulosa, sem a menor transparência, sem que nós pudéssemos tomar nenhum tipo de atitude. E aí, a partir daí, alguns grupos que compunham a Frente Vasco Livre se reuniram e decidiram por não participar dessa gestão, dos cargos executivos.
decidiram permanecer apenas nos cargos eletivos. E quando a gente diz cargo eletivo, são o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a presidência administrativa do clube. Eu quero declarar aos vascaínos que eu não serei vice-presidente da diretoria administrativa do clube, mas quero garantir para o vascaíno que o propósito de trazer a transformação, de trazer a mudança para o clube, ele está mantido. Em hipótese alguma, retrocederemos nesse princípio e nesse ideal.